Nós precisamos ser tocados pelo Senhor para que a gente possa enxergar melhor, para que a gente tenha uma visão espiritual melhor. Nós precisamos ser tocados por Jesus todos os dias para que a nossa visão vá ficando mais clara das coisas de Deus, da palavra de Deus, das coisas espirituais, das coisas da igreja, com relação à igreja. Nós, meus irmãos, eu já falei e volto a falar, porque é um erro nós acharmos que nós já estamos convertidos. A pessoa diz assim: a minha conversão foi no ano tal. Não, a minha conversão começou no ano tal, quando eu tive um encontro pessoal com Jesus. Ali começou um processo de conversão. Mas essa conversão precisa ser cultivada todos os dias. Essa conversão precisa ser alimentada pela palavra de Deus, precisa ser alimentada pelo Evangelho, pela Eucaristia, pela oração. Por que Pedro e os discípulos também, Jesus amanhã vai chegar a chamar Pedro de Satanás? Imagina. Porque eles ainda não tinham uma visão clara de quem era Jesus. Eles não tinham ainda sido curados espiritualmente dessa visão de quem era nosso Senhor Jesus Cristo. E foi preciso que eles passassem por um processo para depois ir reconhecer nosso Senhor, para depois aceitar. Depois veio a traição e tudo mais de todos eles, com exceção de João, que permaneceu, estava até a cruz. Mas o próprio Pedro, que disse que amava Jesus, que daria a vida, e veio a trair nosso Senhor. Porque se nós não cultivarmos uma experiência com o Senhor, se nós não cultivarmos uma experiência de busca por Deus diária, nós também vamos correr o mesmo risco de um dia falar que damos a vida para o Senhor, de um dia responder este questionamento de Jesus: e para vós, quem dizeis que eu sou? E nós responder com todo o nosso coração: Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o meu mestre, Tu és o meu amado, Tu és o Deus da minha caminhada, o meu rei, o meu tudo. Mas aí acontece alguma coisa, acontece alguma tribulação, e aí principalmente o que Jesus apresentou para Pedro, no Evangelho de amanhã, a questão do sofrimento. Por isso que nós precisamos pedir ao Senhor a graça do Senhor nos tocar nos nossos olhos, principalmente tocar no nosso coração. Nós somos curados para quê, meus irmãos? Somos curados para colocar em prática a primeira leitura do dia de hoje. Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim: Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Sede praticantes da palavra e não meros ouvintes. Se nós não nos deixarmos tocar por nosso Senhor, se nós não nos abrirmos a essa experiência de Jesus todos os dias, se nós não abrirmos o nosso coração para viver o Evangelho na sua radicalidade, na sua inteireza, na sua profundidade, nós não vamos estar colocando a palavra de Deus em prática. E o que é colocar a palavra de Deus em prática? Porque às vezes nós escolhemos algumas partes só de viver o Evangelho. Escolhemos viver aquilo que nos convém. Às vezes a pessoa está lá rezando, não é a melhor maneira de fazer isso, hein? Mas a pessoa está lá rezando, momento de oração, e ela está pedindo um direcionamento, um discernimento, e ela pega, abre a palavra. Aí vem uma palavra meia dura lá, chamando a atenção da pessoa e tal. Ela acha que não é isso não, vamos fechar de novo. Vamos abrir de novo. Primeiro que é meio perigoso ficar abrindo assim a palavra. Tem que fazer em um momento de muita oração, porque senão você pode fazer coisas erradas. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, aquele que ouve a palavra e não a põe em prática é semelhante a uma pessoa que observa o seu rosto no espelho. Apenas se observou, vai-se embora e logo esquece como era a sua aparência. Viver a palavra de Deus, colocar a palavra de Deus em prática, colocar em prática aquilo que São Tiago está nos pedindo hoje. Ele começa a sua carta dizendo assim: meus queridos irmãos, sabei que todo homem deve ser pronto para ouvir. Como nós temos dificuldade de ouvir as pessoas, de ouvir os irmãos. E as pessoas estão com necessidade de falar dos seus problemas, de falar das suas dificuldades. E às vezes, nós que ouvimos muita gente,
Nós que atendemos um confessionário, as pessoas aqui na comunidade que atendem aqui nas tendas de oração, que vão para o encontro e também ouvem as pessoas, nós também às vezes não temos paciência para ouvir as pessoas. A pessoa começa a falar, a gente já quer interferir e já quer dar uma opinião. Não. Esperar. O que o psicólogo faz no seu consultório? Ele ouve a pessoa. Ele ouve. 50 minutos a sessão. Ele ouve 45 ou 49, e 1 minuto ele dá o direcionamento. Ele dá a dica. Nós precisamos também estar pronto para ouvir, mas moroso para falar e moroso para se irritar. Às vezes é o contrário, né? Às vezes não ouvimos e queremos falar o tempo todo. E aí não é só as mulheres, né, que dizem que falam mais que os homens, né? Mas temos que pedir que o Senhor nos toque, porque o cristão deve ser pronto para escutar as pessoas, para escutar o seu esposo também em casa, para escutar a sua esposa. Quanto tempo faz que vocês não conversam sobre a vida de vocês? Ou quanto tempo faz que você não pergunta para a sua esposa, como você está? Porque esse como você está vai muito além de um como você está. Quanto tempo faz que vocês não param para ouvir os filhos de vocês? De perguntar como que eles estão na escola, de perguntar como que eles estão nos relacionamentos deles, talvez já adolescentes, já jovens. Os filhos gostam dessas coisas. O problema é que nós, e os 6 pais, não tem às vezes, e dizem que não tem tempo, mas tem tempo para um monte de outras coisas. Pronto para escutar os nossos irmãos também de caminhada. De às vezes se preocupar. Antes, quando estava no grupo de oração, dificilmente nós parávamos para escutar uns aos outros. Dificilmente alguém perguntava, ou para mim, ou eu perguntava para outra pessoa, ei, como você está? Como que está a sua vida? Como que está a sua situação financeira? Como que está a sua família? Como que as pessoas são curadas só numa fala, meus irmãos? Só o fato de vir e despejar, isso a gente experimenta nos confessionários. Todas as vezes que a gente vai atender, a pessoa chega, fala, a pessoa desabafa, chora, a gente dá um direcionamento, a pessoa sai dali, já uma outra pessoa restaurada. Porque o fato de estar falando já está jogando para fora tudo aquilo que não presta também. Ser pronto para escutar e moroso, como diz aqui a leitura, moroso para falar, quer dizer o quê? Falar menos, escutar mais, falar menos, e quando for falar, falar com caridade. Um dia a pessoa, padre, eu sou coordenadora do grupo de oração, eu sou responsável lá do Ministério de Música, e as pessoas não me compreendem, porque eu tenho que chamar a atenção e tal. Como você está chamando a atenção? Com que jeito você está falando com as pessoas? Porque assim como tem gente que tem dificuldade de obedecer, tem gente que tem uma dificuldade tremenda de saber pedir, de saber orientar, de saber chamar a atenção. Santo Agostinho vai dizer, tudo com caridade. Se for sem caridade, se a correção for sem caridade, é melhor se calar. Porque uma correção sem caridade não edifica ninguém. Pelo contrário, destrói ainda aquele relacionamento. Destrói ainda aquela pessoa. Você que é responsável de alguma coisa, ou dentro da igreja ou não. Talvez responsável, você que nos acompanha de casa, talvez responsável por um setor ou por uma fábrica. Como você chama a atenção dos seus subordinados? Como você fala com eles? Se você é um cristão, você deve agir como cristão em todos os lugares. Falar com caridade. Vai dizer aqui, na leitura de hoje, se alguém julga ser religioso e não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo e a sua religião é vã. Santo Agostinho vai dizer assim, da mesma forma que escolhes o que comes, deves selecionar o que dizes. O que dizes é o alimento de quem te ouve. Da mesma forma que escolhes o que come, deve selecionar o que dizes. Porque o que você fala, o que eu falo, é o alimento de quem ouve. Como nós pecamos pela língua. Como nós pecamos por esse veneninho da língua. E a carta de São Tiago vai trabalhar muito isso. Se alguém julga ser religioso e não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo e a sua religião é vã.
Meu irmão e minha irmã, não adianta você andar com o terço no braço, não adianta você rezar 15 mil terços por dia se você vive falando das pessoas na casa do vizinho e da vizinha. Se você vive falando mal dos seus irmãos, você vai morrer, vai para o inferno com o terço no braço, com as missas que você participou e tudo mais. Porque a sua boca está te condenando. A sua boca te condena. Quantos relacionamentos estragados, quantos grupos pastorais que estão virados de ponta cabeça, por quê? Por causa do falatório, por causa das fofocas, por causa de falar mal do irmão. Quantas comunidades destruídas por causa do maldito pecado da língua. Ou nós nos convertemos nesse sentido, ou nós corremos o risco, mais ainda, porque nós sabemos, estamos na caminhada, estamos buscando, sabemos o que é certo ou não. Se nós não nos convertemos nesse sentido, meus irmãos, nós corremos o risco. Vai dizer aqui, a sua religião é vã, a sua religião não tem sentido. E aí eu quero pegar um pouco de uma homilia do Papa Francisco do dia 17. Ele diz assim: nada de fofocas. Ele vai dizer assim: vós ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Mateus 5, 21, 22. Com isso, Jesus recorda que também as palavras podem matar. Às vezes, as palavras ferem mais do que um soco ou um tapa na cara de uma pessoa. As palavras ferem mais porque essas palavras e o pior é quando a pessoa não vem falar às vezes para você. Fica falando para os outros. Não tem coragem de chegar, de conversar com você, de chamar atenção, se for preciso. Que as palavras matam, que também as palavras podem matar. Quando se diz que uma pessoa tem língua de serpente, vocês sabem o que é língua de serpente, né? Aquela linguinha que fica para fora e para dentro. O que quer dizer? Que as suas palavras matam. Portanto, não só não se deve atentar contra a vida do próximo, mas também não lançar sobre ele o veneno da ira e atingi-lo com a calúnia, nem falar mal dele. Aí diz o Papa Francisco: chegamos às fofocas. As fofocas podem matar, porque matam a fama das pessoas. E lendo aqui o que o Papa Francisco está falando, nós também vamos nos revendo. As fofocas podem matar, porque matam a fama das pessoas. É tão bruto fofocar, diz o Papa. No começo pode parecer uma coisa agradável, até divertida, como chupar uma bala. Mas no fim, enche o coração de amargura e envenena também a nós. Digo-vos a verdade, estou convencido de que se cada um de nós fizesse o propósito de evitar as fofocas, no fim se tornaria santo. Só se nós fizéssemos o propósito de evitar as fofocas, se tornaríamos santo. Diz o Papa, é um belo caminho. Ele faz uma pergunta: queremos nos tornar santos? Sim ou não? Então, estamos de acordo. Nada de fofocas. O Papa Francisco é muito direto nas suas homilias. Nós queremos nos tornar santos, nós queremos ser santos, nós queremos viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos viver a integridade do Evangelho, tentar viver a integridade do Evangelho. Nós queremos ver a palavra de Deus, nós queremos sim ser melhor, mas isso exige esforço, meus irmãos, exige luta. Exige naquele momento que a sua linguinha vai coçar para falar mal do irmão. Dá uma segurada, respira, conta até 10, reza uma Ave Maria, porque a vontade vai vir. Principalmente quem tem já a tendência de falar mal dos outros. E parece que dentro da igreja mais ainda, né? Meu Jesus, misericórdia. Nós precisamos pedir ao Senhor esta graça da conversão nesse sentido. De nós sabemos ouvir mais as pessoas, saber falar e falar com caridade, corrigir com caridade, porque senão não resolve, não constrói. Mas também nós cuidarmos com o que nós estamos falando dos nossos irmãos. Vai dizer aqui que deve ser pronto para ouvir, moroso para falar e moroso para se irritar.
Porque também não adianta nós buscarmos a Deus, buscarmos o Senhor e nós não colocarmos em prática. Por isso que a palavra vai dizer aqui: todavia sede praticantes da palavra e não meros ouvintes. Não meros ouvintes.